Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Queria dar as boas-vindas aos participantes do grupo, especialmente ao nosso convidado de hoje, que é o Pedro Saliba, que é um pesquisador do Data Privacy Brasil. Aliás, é uma ONG, não é? Um instituto de pesquisa importante nessa área da segurança e também da proteção de dados aqui no Brasil. A gente vai conversar, eu vou falar sobre o texto que foi indicado anteriormente. Primeiro, agradecer muitíssimo o Pedro ter aceito o nosso convite. Ele que, além de é coordenador, não é, de pesquisas lá no Data Privacy Brasil, ele também está realizando uma pesquisa de doutorado na PUC do Rio de Janeiro. É isso mesmo, não é, Pedro? E ele pode também falar um pouco para a gente sobre a pesquisa que ele vem desenvolvendo. Antes de passar a palavra para ele, vou falar um pouco sobre como que a gente pode organizar essa nossa conversa aqui hoje. Como nós fizemos no nosso primeiro encontro com o convidado desse semestre, que foi com David Lyle, na segunda-feira. Nós temos também dessa vez dois relatores, dois monitores desse grupo e que vão endereçar algumas questões ao Pedro Saliba depois da exposição dele. A ideia, então, é que o Pedro Saliba faça uma apresentação inicial e ele pode ficar bem à vontade para desenvolver não só o tema desse texto, né? Deixa eu falar sobre o texto que nós sugerimos a leitura prévia, que foi um relatório feito pelo Data Privacy, assinado pelo Pedro Saliba, junto com a O'Hara Moreira, que infelizmente não pôde, né, estar aqui com a gente hoje também, né? Ela foi convidada, né, junto com o Pedro para vir para cá, e com o Rafael Zanata, que recentemente eu convidei ele para uma banca, inclusive de doutorado, de uma orientanda minha, e foi um prazer, né, conhecer o Rafael também. Eu já conhecia o trabalho do Rafael, mas foi a primeira oportunidade, assim, da gente participar de um evento juntos. Se é que eventos remotos são eventos juntos, né? Mas enfim, é uma forma de estar junto, né? Enfim, então três pesquisadores que assinam esse trabalho, o título é Câmaras Corporais na Segurança Pública no Brasil, diagnóstico sobre o uso secundário de dados de forma justa, né? Esse é um tema que a gente tocou nele na nossa conversa com o David Lyon, que trouxe o exemplo de câmeras de reconhecimento facial. Não é exatamente disso que se trata, né? As câmeras de segurança utilizadas, né, por forças de segurança, mas ainda assim é uma discussão sobre o uso dessas câmeras, não é? Sobretudo nessa área de segurança pública. Então, queria deixar o Pedro Saliba bem à vontade para falar desse tema, desse relatório, que aliás é muito interessante, mas também de outras pesquisas ou outras questões que ele considere importantes ou que ele venha pesquisando relativamente a essa questão da vigilância, especialmente do uso de diferentes práticas de vigilância e dispositivos securitários nesse campo da segurança pública, não é? Bom, ainda antes de passar a palavra para ele, lembrar que, aliás, esse tema também do uso secundário de dados, que é um tema muito relevante. Nós chegamos a organizar aqui no nosso grupo uma conversa alguns anos atrás, não sei se alguém que está aqui chegou a participar dessa conversa também, com a Miriam Wimmer, que é a diretora, né, da NPD, e que tem também um artigo publicado sobre a questão no caso dela, o uso secundário no poder público, por parte, né, de órgãos do poder público. Aqui é um caso ainda mais específico, né, o uso desses dados das câmeras, no caso, né, obtidos no âmbito dessas forças de segurança para outros usos, né, e acho muito interessante a avaliação que vocês fazem, as ponderações, as recomendações. Depois vou deixar, né, para você falar, depois a gente pode ter um debate também sobre isso, né. Bem, e com relação ao procedimento, sim, deixar o pessoal do grupo bem à vontade. A sugestão que eu faço é que deixem o microfone mutado, mas a câmera aberta, para a gente ter uma interação um pouco melhor, para a gente poder ver mais ou menos que existem pessoas de verdade do outro lado, e que a gente não está falando no vazio, né? Enfim, então quem puder ligar as câmeras eu agradeço, mas mutar para a gente, para não ter ruídos, né? E na hora que quiser falar, todo mundo fique à vontade para falar. É só levantar a mãozinha que eu vou passar a palavra para todo mundo, ou se manifestar por escrito. Podem escolher como vocês
acharem melhor, tá? E se alguém esquecer a câmera ligada, não tem problema, porque eu exerço o meu poder de silenciamento e eu muto as pessoas. Eu não fico perguntando, não, porque eu acho que interrompe o fluxo. Eu prefiro mutar. Desculpe se isso parecer grosseiro, mas é uma maneira de evitar ruídos e interferências no andamento da nossa atividade, não é? E deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Quem são os dois relatores que vão fazer inicialmente as questões para o nosso convidado? Os relatores de hoje são o Pedro Henrique, que está aqui, eu ia dizer o meu lado, mas eu acho que a configuração de imagens no monitor de cada um é de uma maneira. O Pedro, que é meu orientando aqui no mestrado, no programa de pós-graduação em Direito aqui do UFMG, e que também trabalha, né, no Data Privacy Brasil, então uma pessoa extremamente qualificada para poder estabelecer esse debate com o Pedro Saliba, com os Pedros do Data Privacy Brasil se encontrando aqui. Dois deles, né? Tem mais. Que, aliás, já foi convidado do nosso grupo, que é o Pedro Martins. Há alguns anos atrás a gente também conversou com ele. E o outro relator é a Ana, não é? A relatora de hoje? Não, né? A Ana, não. Quem que é? É a Isabel? É o Chico, é o Chico. É o Chico. Oi, Diogo. É o Chico que está aqui. Então, o Chico que também é meu orientando do mestrado, e que vai também contribuir com esse debate inicialmente, né? Porque depois o grupo todo fica à vontade para participar. Então, Pedro, por favor, com a palavra mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde para todo mundo. Eu que agradeço, professor Antônio, Pedro e todo mundo aí do SIGA pelo convite. Eu tenho uma apresentação, eu consigo compartilhar a tela? Deixa eu ver Pode sim, aqui. eu vou só. Precisa autorizar? Não, já está liberado, Acho que né? foi, né? Foi sim, ótimo. Pronto. Se alguém tiver dúvida ou quiser. Ui, peraí, acho que não tá totalmente, né? Ué. Ih, gente, acho que vai ficar meio assim, mas tá tranquilo, né, de acompanhar. Primeiro, novamente, agradecer aí todo mundo. Quem tiver dúvida e quiser levantar a mão ou colocar no chat ou abrir o microfone, por favor, fiquem à vontade. É, Esse é um trabalho, né, derivado de um projeto da Data Privacy Brasil, no qual eu fui coordenador, faz parte da área de assimetria de poder, que é a área que eu coordeno. A pesquisadora foi a Alhara Moreira, que também é da área do direito, ela é advogada popular. Também trabalha com esses temas de direito e tecnologia. Não trabalha mais com a gente na Data, mas na época ela estava lá com a gente. E também o Rafael Zanata, que é um dos diretores da Data Privacy Brasil. E para quem não conhece, trouxe aqui uma apresentação bem breve da Data. Nós somos uma organização que trabalha com direitos fundamentais e tecnologia, pensando justamente nesses processos de datificação. A gente busca disseminar, formar e disseminar conhecimento para a formação de um ecossistema informacional justo. E aí a gente tem algumas áreas, né? A gente trabalha tanto com a parte de pesquisa, que é de onde veio esse relatório agora. A gente também trabalha com incidência política e formação. São duas organizações integradas, né? Que é a Data Privacy Brasil Ensino, que faz cursos, promove cursos nessa área de proteção de dados pessoais e direitos digitais, e a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Vou me apresentar também rapidinho. Eu sou doutorando em Direito Constitucional e Teoria do Estado, na PUC do Rio, sou orientando da professora Caitlin Holland. Sou mestre em Sociologia e Antropologia pela FRJ. Fui orientado pelo professor Bruno Cardoso. Na época, minha dissertação foi sobre a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, que é uma delegacia especializada. Eu fiz uma etnografia sobre como a Polícia Civil do Rio de Janeiro faz os registros de crimes cibernéticos. E sou bacharel em Direito pela UF e em Ciências Sociais pela Fundação Getúlio Vargas. Então, eu trabalho muito sempre nessa perspectiva interdisciplinar. Minhas pesquisas são principalmente na área de proteção de dados pessoais e poder público, principalmente em segurança e vigilância. No doutorado, eu estou pesquisando o tratamento de dados pessoais no cadastro único. Também pretendo fazer uma etnografia com relação a isso, pensando tanto regimes de tratamento de dados, né, operados pelo Estado, assimetrias de poder, e também
pensar a partir da etnografia como é que as pessoas entendem, né, beneficiários e beneficiários de benefícios sociais, entendem esse tratamento de dados pela perspectiva da autodeterminação informativa. Eu pesquisei no Laboratório de Estudos Digitais da UFRJ e eu estou na Data Privacy Brasil desde 2020, atuei em vários projetos e atualmente estou na coordenação desde 2023. Sobre esse projeto, a gente tinha algumas perguntas e um objetivo, né? Então a gente estava se perguntando muito como é que funcionava a gestão e armazenamento de dados capturados pelas câmeras corporais, quais são os procedimentos e técnicas aplicáveis para a garantia do devido processo legal na utilização dessas tecnologias e os riscos e potencialidades dessa tecnologia, tanto para a gestão de dados e para a privacidade da população. E o objetivo que a gente teve era justamente desenvolver parâmetros para o uso secundário de dados pessoais coletados pelas câmeras, a partir do devido processo legal e dos direitos fundamentais. Essas perguntas vieram muito da nossa atuação desde 2020, na data, né, que a gente trabalha com o tema da segurança pública. Inicialmente, a gente trabalhou muito com a ideia da LGPD penal, né, na época era um anteprojeto de lei. A gente fez uma nota técnica. Também a gente trabalhou com um projeto que era sobre tecnologias e Covid-19, tecnologias que faziam tratamento de dados pessoais para o combate à Covid. E aí, nisso, a gente teve contato também com o texto da professora Wimmer, né, que ela trabalha essa questão dos usos secundários pelo poder público. E aí a gente viu que no caso da Covid, estavam instalando muitas câmeras que elas, a princípio, elas não fariam o reconhecimento facial, mas elas tinham a capacidade de fazer o reconhecimento facial. Então a gente começou a ter dentro da data, né, essa preocupação muito grande com essas tecnologias de vigilância se dissipando, especialmente impulsionadas pelo poder público. Esse projeto ele teve dois produtos principais, né? Esse aqui é o relatório e a gente também tem um artigo que saiu na revista Direitos Fundamentais e Justiça no ano passado. No site dele está fechado, mas se alguém tiver interesse, eu posso passar o artigo completo. E, além disso, teve alguns episódios da Docracia, que é o nosso podcast, e a gente também realizou um encontro com policiais militares do Rio, de Minas Gerais e de Rondônia, justamente para debater como é que essas tecnologias estavam sendo implementadas na prática. E aí foi muito interessante também para a gente ver, mudar um pouco das nossas perspectivas, né? Como metodologia, a gente primeiro começou conceituando, né, o que que a gente estava entendendo. Primeiro com câmeras corporais, segundo com segurança pública e terceiro com dados pessoais. Câmeras corporais, a gente usou uma definição do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que na época eles fizeram uma audiência pública e depois emitiram uma nota. Agora eu não lembro se foi uma nota técnica ou. Não lembro qual foi a documentação, né, o instrumento em si, mas tá lá no relatório, no artigo. E aí a definição é dispositivo portátil que capta registros audiovisuais das interações com o ambiente e outras pessoas e que se acoplam nos uniformes de profissionais, integrando o conjunto de equipamentos de proteção individual. Isso aqui, inclusive, é uma questão que a gente nos chamou muita atenção, ser considerado um EPI. Não foi uma coisa que a gente desenvolveu, é até uma hipótese que a gente pode conversar um pouco depois, mas como existe esse embate, né? Então, de um lado, da sociedade civil e de órgãos de controle, pensando as câmeras corporais justamente para proteger a população e coibir abusos, e por outro lado, agentes da Polícia Militar trabalhando com a perspectiva, na verdade, de ser um equipamento de proteção para si próprio. Então, e ser considerado um EPI, assim como um colete à prova de balas, é alguma coisa que traz reflexões, né, para gente. Mas, novamente, a gente não trabalhou essa dimensão dentro do trabalho. Segurança pública, a gente conceituou como conjunto de ações que tem como objetivo a garantia social prevista constitucionalmente, realizada através do combate à ação criminosas, previamente definidas no ordenamento jurídico brasileiro, vinculada à forma legal e estrutura do processo penal. E dados pessoais, a gente usou a definição legal, né, que está dentro da LGPD, mas a gente trabalhou com uma perspectiva expansionista. Então, a gente, por exemplo, é, trouxe a ideia de que o GPS por si só, ele pode não ser um dado pessoal, né? Se você tem simplesmente
um dado de localização, mas dependendo da situação, ele pode sim vir a ser um dado pessoal por conta da possibilidade de identificar, de ser uma pessoa identificada ou identificável. A gente trabalhou um pouquinho mais isso ao longo do relatório. E aí, uma coisa importante dentro dessa pesquisa foi o recorte. Enfim, todo mundo aqui, eu imagino que tenha pessoas do mestrado, doutorado, também deve ter gente da graduação, né? E eu acho que o principal desafio de uma pesquisa é você entender o tempo que você tem, o- os recursos que você tem, e você definir esse recorte, ele foi importante porque dentro da segurança pública, a gente poderia analisar diversos órgãos. Então, a gente poderia ter Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Ministério Público, enfim. Tem uma gama de instituições que elas trabalham com um conceito que a gente estava trabalhando de segurança pública. A gente escolheu Polícia Militar, é, e aí, antes de escolher Polícia Militar, a gente percebeu que se a gente analisasse o uso de câmera corporal pelo Ministério Público ia ser muito diferente da Polícia Militar, que ia ser muito diferente da Polícia Penal. Então, quando a gente estava na parte mais exploratória, né, da pesquisa, a gente viu, por exemplo, que algumas licitações para a Polícia Penal eram, na verdade, para evitar abusos e violações de direitos humanos dentro de penitenciárias. Então, isso era um dos principais argumentos para a contratação dessas câmeras. No Ministério Público, por outro lado, eles tinham uma preocupação, por exemplo, com buscas e apreensões. Então, uma busca e apreensão vai ser muito diferente de um trabalho dentro de uma penitenciária, que vai ser muito diferente de uma operação dentro de uma favela. Então, a gente escolheu Polícia Militar porque, enfim, é uma preocupação da sociedade civil como um todo. Teve um estudo da FGV que saiu um pouco antes da gente começar o projeto, que era a partir de dados quantitativos, analisando a provável, né, tipo, fizeram uma correlação entre o uso de câmeras corporais e diminuição na letalidade policial. Então, a gente foi muito por isso, e também por uma questão prática que era dava para a gente fazer. Originalmente o projeto era só para analisar São Paulo, mas aí a gente viu que tinham 7 estados que já tinham essas câmeras corporais implementadas. Então a gente viu que dava para a gente analisar 7 estados e a gente não ia se restringir a São Paulo, que é um estado que é muito visado, né? Tipo, tem muita pesquisa sobre segurança pública em São Paulo, então a gente queria ampliar um pouquinho o recorte para a gente conseguir analisar e ver perspectivas diferentes. Isso foi muito bom, principalmente para as conclusões. A gente percebeu que é, muitas pessoas falavam sobre São Paulo como sendo um bom estudo de casos, mas na nossa pesquisa a gente viu que em alguns aspectos não era necessariamente o melhor exemplo. E aí, como é que a gente fez a coleta de dados em algumas etapas? No relatório tem um pouco. No relatório e no artigo a gente descreve com mais detalhes, mas a gente trabalhou principalmente com transparência pública, tanto ativa quanto passiva. Então, ativa, a gente foi nos portais da transparência. Esqueci de comentar, o recorte que a gente fez foi a partir de uma outra pesquisa do Núcleo de Estudos de Violência da USP, com algum outro, e o G1. Eram três instituições. Que aí eles já tinham feito essa pesquisa, a gente usou os resultados dessa pesquisa para estabelecer o nosso recorte, e aí a partir disso a gente passou para a coleta de dados, que a gente foi nos portais da transparência, fez bastante pesquisas, então a gente pesquisou vários termos, tipo câmeras corporais, câmera corporal, body worn camera, tinha outros também termos que agora eu não lembro exatamente, também está lá no relatório, mas a gente teve que fazer bastante pesquisa porque eram diferentes termos, né, usados nos termos de contratação, nos editais, então isso foi bastante importante. E a gente também fez solicitação direta aos órgãos públicos, tanto aos estados, mas também a gente fez alguns para a NPD, para entender uma questão específica que está na LGPD, que eu vou trazer mais tarde. E aí, com isso, a gente estabeleceu também um limite, né, para recebimento, porque muitas vezes atrasam. Mas uma coisa interessante dessa pesquisa também é que todos esses temas a gente juntou tudo no nosso Drive e está tudo disponível. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser trabalhar com isso,
já tem uma parte do caminho andado, né? Então, tem esses documentos lá todos disponíveis, está tudo no nosso relatório. E aí, uma das questões que a gente começou enfrentando no nosso trabalho foi a questão da proteção de dados na segurança pública, né? Então, muita gente entende que, enfim, a lei não se aplica à segurança pública porque está no artigo 4º, inciso terceiro, a linha A, falando que não se aplica à segurança pública. Mas aí a gente precisa ver os parágrafos, né? Então, o parágrafo primeiro fala que vai ser regido por legislação específica, que é a LGPD penal, que, enfim, ainda está esperando alguma deputada ou deputado para, né, seguir, ainda é um anteprojeto de lei, mas deverá prever medidas proporcionais dessa legislação e deverão ser observados o devido processo legal, os princípios gerais da proteção e os direitos do titular previstos nessa lei. Então, ela não se aplica integralmente, mas ela se aplica nos princípios gerais da LGPD e também nos direitos de titular. Então, isso foi uma coisa que orientou mudando tudo que a gente estava trabalhando. Outra coisa também é que quando houver que o tratamento de dados do inciso terceiro, né, nessas situações que não se aplica, ele é vedado à pessoa jurídica de direito privado, mas exceto quando tiver em procedimento sob tutela de pessoa jurídica do direito público que serão objeto de informe específico à autoridade nacional. Então, isso daqui foi muito importante na parte da transparência passiva, né? Então, quando a gente fez os pedidos de acesso a essa informação, a gente fez um pedido específico para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, um spoiler, não houve, apesar de ter pessoas jurídicas de direito privado sob tutela de pessoas jurídicas de direito público. Gente, aqui tá aparecendo para mim que a minha internet tá instável. Se travar alguma coisa, vocês me avisam, tá? Por favor. Ela deu pequenos cortes, assim, mas tá dando pra seguir, entendeu? Foi esporádico. Pelo menos pra mim, né? Não sei. Tá bom, qualquer coisa vocês avisam, por favor. E também o parágrafo terceiro fala que a autoridade vai emitir opiniões técnicas e recomendações, e também ela precisa solicitar aos responsáveis dos relatórios de impacto a proteção de dados pessoais, que foi outra coisa que a gente perguntou para a NPD, se eles tinham recebido ou se eles tinham solicitado algum desses Fernando, relatórios. Aqui a gente fez Alguém falou? Desculpa. Você falou? Falou e eu já A mutei gente. a pessoa. Obrigado. Aqui a gente fez enfim, fez uma tabela que era para facilitar também o nosso entendimento, mas também facilitar um pouco na leitura depois do relatório e do artigo, para entender como é que a gente estava, quais eram os critérios de tratamento de dados por forças da segurança pública e o dispositivo legal que trazia isso. Então, foi mais para organizar o pensamento. E aí, na pesquisa, a gente dividiu em três partes principais, né? A primeira foi falando sobre a finalidade do tratamento de dados, a segunda foi sobre os usos primários e secundários, e a terceira foi sobre os parâmetros de tratamento de dados pessoais, finalizando com algumas conclusões nossas, né? E aí um adendo também que eu não trouxe aqui, quando a gente trabalhou com a coleta de dados, uma das coisas que a gente tinha muito interesse era fazer uma pesquisa empírica também, que era uma coisa que a gente, enfim, a gente particularmente tenho muita vocação para pesquisa empírica pelo meu trabalho, né, minha formação em ciências sociais, mas também porque a gente sente que às vezes falta um pouco isso para análise em algumas pesquisas de forma geral. Então a gente queria analisar justamente como é que a gente podia, a partir de documentação pública, instrumentos jurídicos, como é que a gente podia tirar algumas conclusões sobre a ótica da proteção de dados pessoais. E aí a gente trabalhou a finalidade como um dos destaques principais, né? Tinha todos os princípios da proteção de dados, a gente escolheu a finalidade justamente para não fazer esse trabalho para sempre, a gente precisava finalizar. E também porque os usos primários e secundários, eles estão muito vinculados à finalidade. E aí como é que a gente avaliou essas finalidades, né? Não era, não tinham políticas de privacidade. A gente até procurou políticas de privacidade relacionadas a câmeras corporais, não encontramos. É, então a gente pensou, onde é que a gente vai tirar, onde é que a gente vai dizer que está sendo a finalidade para o tratamento desses dados pessoais? A gente fez isso a partir das justificativas presentes nos instrumentos de contratação
dos equipamentos. Então, por exemplo, quando as polícias militares elas iam fazer as licitações, chamar as empresas, né, para participarem, elas abriam um edital dizendo quais equipamentos elas precisavam, quais eram os requisitos técnicos desses equipamentos. E aí, dentro desses editais, você também, por conta do direito administrativo, você precisa de uma justificativa. Então, a gente trabalhou essa justificativa sobre a ótica dessa justificativa da proteção de dados de forma explícita, né? Então, a gente sistematizou essas justificativas e finalidades a partir de um quadro também para facilitar e trazendo também o documento, né? Tipo, de onde a gente tirou isso. E aí, por exemplo, e aí isso é interessante porque a gente começa a ver como diferentes órgãos, como diferentes polícias militares estavam trabalhando o porquê dessa aquisição dessa tecnologia. Então, a gente viu questões como, por exemplo, produção de provas e aumentar a transparência nas intervenções policiais, garantia probatória das ações e no combate à criminalidade, maior confiabilidade, integridade do agente de segurança, evidências para promover materialidade, diminuir denúncias falsas contra policiais em serviços. Então, aqui a gente já começa a ver algumas coisas, né? Então, por exemplo, o Rio Grande do Norte parece muito mais propenso a justificar a partir da ótica da segurança de agentes, enquanto Minas Gerais, por exemplo, a gente vê produção de provas e transparência nas intervenções policiais. Não tem tanto esse viés, então a gente já começa a ver essas diferenças. Proteger policiais em casos de falsa acusação, isso no Rio de Janeiro, né? Mitigar a reação das pessoas em conflito com a lei, pela percepção de que elas estão sendo filmadas, isso é uma coisa que aparece muito também na literatura especializada. Transparência e fiscalização, conjunto probatório. é, Outros aqui, proteger policiais, mesma coisa, mitigação, transparência, capacidade operacional, prova documental, qualificar conjunto probatório, enfim. No caso de São Paulo, não apresentaram de forma explícita a justificativa, é, para além da contratação, para além do interesse em captar e armazenar a imagem, bem como a gestão da cadeia de custódia. Então, aqui eu trago duas questões que são importantes, que a gente notou que alguns documentos, não só os editais, mas também enfim, normas que operam as câmeras, a gente via que tinha texto quase copia e cola mesmo, sabe? Então, a gente vê que também esses órgãos, eles estão de olho em como cada um deles está agindo. Então, quem fez primeiro foi inspiração para outros. A gente vê também aqui já começa um dos pontos que a gente teve problema com São Paulo, que foi justamente isso, enfim, em comparação com outros estados, São Paulo deu muito menos justificativa para a contratação das câmeras. E aí que, se a gente tivesse limitado a pesquisa ao estado de São Paulo, a gente ia ter muito mais dificuldade de acesso e de trabalhar, né, essas questões todas. E aí também uma coisa interessante que a gente soube quando a gente se reuniu com policiais militares é que Rondônia é uma inspiração muito grande ao redor do país. Então a gente também, enfim, como tem muita pesquisa sobre São Paulo acaba sendo parecendo que é muito mais importante do que, pelo menos, o que a gente viu na recepção dos agentes que estavam com a gente. Então, falando que, na verdade, Rondônia era uma inspiração muito maior. Aí aqui eu trouxe uma explicação um pouco mais dos dados pessoais, né? Então, aqui a gente trouxe a, a definição legal, né? E aí a gente, dentro do trabalho, fala que, enfim, as informações, elas pertencem a pessoas naturais, tanto cidadãos e cidadãs, mas também os agentes de segurança, e vão além da fotografia por conta da capacidade de gerar dados dessas câmeras corporais. É, Muitas delas, enfim, eu não trouxe aqui as tabelas porque eram muitas, mas a gente também no relatório traz elas com mais detalhes, a gente tentou sistematizar a partir desses editais, e aí elas gravam as imagens, mas a imagem por si só não diz muita coisa, né? Então, enfim, uma fotografia por si mesma não pode ser uma pessoa, não precisa ser necessariamente uma pessoa identificada ou identificável, ainda mais quando a gente está falando de imagens captadas na rua. Mas, por exemplo, a partir do momento que aquela câmera ela é vinculada a um agente de segurança e essa vinculação com o agente de segurança e essa câmera que está vinculada, ela começa a produzir dados de localização.
Aí já pode ser um dado pessoal, porque aí você começa a ter justamente por onde essa pessoa está se locomovendo, qual foi a rota dela. É, enfim, tem diversas outras informações lá que a gente trabalha. Se vocês quiserem, eu sugiro, porque é bastante interessante, assim, como os editais públicos e as especificações técnicas, elas trazem bastante ideia, sabe, para a gente trabalhar essa questão de proteção de dados pessoais. E as funcionalidades da câmera também vão influenciar o volume de dados, né? Então, dependendo da capacidade orçamentária de cada polícia militar, elas iam adquirindo equipamentos com mais ou menos capacidades técnicas. Então, isso varia desde da, da, do- da bateria da câmera, se a câmera vai fazer transmissão ao vivo ou não, é, a resolução da imagem, se vai ter gravação ou não, enfim. É uma série de questões que é muito do dia a dia da administração pública, né? Então, também, quando a gente se reuniu com o pessoal das polícias militares, falaram assim, por exemplo, que é, não vale a pena você comprar a câmera corporal, porque se a câmera quebra, ou então se a bateria fica viciada, é muito difícil você fazer uma licitação para consertar sei lá, 10% das câmeras que tem à disposição. Ou então, quero trocar a bateria de todas as câmeras, mas eu não vou achar fornecedor para isso, porque nenhum deles vai querer entrar na licitação. Mas, por outro lado, é muito mais caro você fazer. Agora eu não lembro o nome do instrumento, né? Mas é tipo alugar a câmera. Porque, por exemplo, a Polícia do Rio de Janeiro faz isso. Ela não é propriedade da Polícia Militar, as câmeras. É propriedade da empresa contratada. E aí, sempre que tem algum problema, a Polícia Militar notifica e a empresa conserta. Mas esse é um contrato muito mais caro. Então, isso também influencia bastante. E é que a gente traz essa questão, né? Tipo, de qualquer informação que possa tornar identificar ou tornar identificável a pessoa natural, foi o que a gente trabalhou. E aí traz o conceito de uso primário e usos secundários, né? Os usos primários, eles seriam para atender às finalidades definidas nos instrumentos de contratação e normativas de utilização. E dos secundários, o tratamento que não se relaciona necessariamente a essa finalidade. Então, é uma potencialidade daquele dado. Então, você pode usar esse dado para fazer um outro tipo de tratamento, para fazer outras inferências, mas que elas não estão relacionadas às finalidades originais. Aqui, enfim, achei que não tinha colocado, mas as tabelas que eu comentei, dos dados pessoais, são essas, né? Então, tem vários metadados que, enfim, dá uma análise à parte também, localização, vídeo, áudio, identificação da câmera, identificação do usuário. Algumas polícias têm a questão do número de incidente, do registro de ocorrência. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando na rua, ela não é identificada nem identificável. Mas a partir do momento que a pessoa ela aparece na câmera e faz um registro de ocorrência, aí essa câmera, às vezes, ela pode estar vinculada a um registro de ocorrência que vai ser vinculada à pessoa que registrou a ocorrência, que está vinculada àquela ocorrência. Então, são essas questões que a gente precisa levar em conta, né? Aqui a gente tem um infográfico também que, enfim, não vai estar muito bom de verificar aqui, né, por causa do tamanho, mas também está lá no relatório, que a gente tentou fazer um infográfico dizendo de como é que as câmeras funcionam, né? Então, o policial ou a policial, ela tira a câmera da dock station, que é tipo cara, é um negócio, tipo um terminalzinho assim, que a câmera ela fica aclopada para carregar e quando ela tá na dockstation, ela também passa para o banco de dados. Então é tipo, sai da memória da própria câmera, né, do armazenamento da própria câmera, para ir para um banco central. Então, a pessoa ela tira a câmera da dockstation, acopla no uniforme, faz a ronda, faz o trabalho, terminou o turno. Ela coloca de volta, e aí isso daqui, a câmera nesse momento, ela vai estar carregando, e aí as imagens elas vão passar para um software dentro da dockstation, que vai passar para as unidades de armazenamento. E aí essas unidades de armazenamento, as câmeras elas podem ou ficar lá paradas e aí eventualmente elas serem descartadas, né, depois de um tempo, mas elas também podem ser acessadas. Então, eventualmente, uma pessoa pode pedir acesso àquelas imagens. Então, a gente colocou isso aqui também como uma fase importante
Porque tudo isso daqui é importante para a cadeia de custódia, não estava no nosso escopo, né, do trabalho, mas é uma coisa super importante da gente pensar. E aí, dentre as fases do tratamento, a gente colocou aqui a coleta, tentou pensar em algumas possibilidades, né, da coleta dos dados. Essas fases do tratamento, a gente separou entre coleta, armazenamento, recuperação e descarte. É, é uma categorização, de um professor, que agora eu só lembro o sobrenome dele, é Santana. Porque o conceito de tratamento de dados na LGPD tem muito verbo. É muita coisa para a gente separar. Então a gente achou muito operacionável essa categorização, né, entre coleta, armazenamento, recuperação e descarte. Então a gente usou ela dentro do nosso trabalho. E é que dentro da coleta tem justamente isso de retirar a câmera da DocStation. A Isa aqui é uma imagenzinha da DocStation, né, para ficar mais visualizável, né? Os policiais usam as câmeras e aí a gente colocou alguns pontos aqui que são interessantes, né? Das rondas, então tem a localização do GPS, no atendimento da ocorrência. Enfim, se só tiver a ronda, vai ter só a localização do GPS, mas digamos que nesse dia aquela policial atendeu uma ocorrência. E aí muitas vezes a câmera ela já pega esses dados, já vincula. Tinha algumas polícias, por exemplo, que tinha aplicativos de celular que aí já vinculava com a câmera diretamente. Então, número de incidente, de incidentes, registro de ocorrência, nome, CPF, RG, endereço, é, dados potencialmente sensíveis, então, de repente, pode pedir dados se a pessoa é branca, negra, enfim, pode ter essas questões. E aí que a gente também estabeleceu algumas questões sobre momentos de pausa. Então, assim, é, que foram algumas coisas também com conversas na literatura especializada que fala. Então, digamos que o policial ele tá com a câmera e aí, dependendo, por exemplo, em São Paulo, a gravação é ininterrupta. Então, a pessoa não pode parar a gravação. É, digamos que a pessoa ela vai comprar um salgado e aí ela vai passar o cartão e aí o cartão aparece na câmera e aí tem dados do cartão de crédito da pessoa. Ou então se tá com um áudio e aí pega uma conversa pessoal, enfim. São situações que vão depender de cada caso. Aí aqui virou muita parte teórica, né? Quase do trabalho, porque a gente não fez etnografia, mas tem alguns trabalhos sobre isso também. Do armazenamento, a gente destacou a pessoa colocando, né, a câmera de volta na DocStation, e aí a DocStation ela pega algumas informações, tipo o número da câmera, a data, a hora, a identificação do usuário, identificação da base, que é dependendo, né, de cada delegacia, né, de onde está essa DocStation. E aí aqui também depende muito, vai depender de cada de cada órgão da PM, né? É, porque dentro do edital, algumas exigiam mais ou menos informações para os sistemas. Então, isso varia também. E aí, na base de dados, que também varia bastante, mas algumas, por exemplo, pediam tags de classificação de evidências. Então, a policial estava na rota e aí teve alguma evidência, já poderia colocar algumas tags de classificação disso. Identificação dos tipos de vídeos, número do BO, marca d'água, metadados, enfim, GPS, várias questões. Na recuperação, a gente destacou o banco de dados e o software de gestão de imagens e o compartilhamento pelos servidores da PM. E aí, essa questão do software de gestão da imagem e o compartilhamento, ele é importante, especialmente na parte de cadeia de custódia. Então, na audiência pública que a gente participou, teve uma pessoa que falou, por exemplo, sobre a edição de imagens, de que o software ele permitia que as pessoas editassem as imagens das câmeras. Então, é, não serve de prova judicial, sabe? Então, é uma questão que é muito relevante, especialmente se a gente for pensar é, a proteção de direitos fundamentais de uma forma geral. E é aqui do compartilhamento, a gente pensou o compartilhamento interno dentro da própria PM, compartilhamento com o sistema de justiça, terceiros interessados e imprensa, que também isso é bastante importante. Por exemplo, teve uma série de reportagens do G1 sobre câmeras corporais que todas as imagens estavam sendo pegadas em processos judiciais. Então, a imprensa ela não tinha acesso a essas imagens. Sociedade civil e academia, como é que a gente consegue ter acesso
a essas imagens também. O sistema de justiça, por exemplo, a PM do Rio de Janeiro falou que eles estavam tendo um problema, dizendo o seguinte: é, quando as imagens eram compartilhadas para processo judicial, o Tribunal de Justiça não salvava os vídeos dentro dos próprios servidores. E o sistema da PM do Rio de Janeiro, ele apagava, ele tinha uma política de descarte, que é uma boa prática em proteção de dados pessoais. E aí, se eu não me engano, era um ano. Tem um gráfico aqui também falando sobre isso. E o processo judicial, ele costuma durar mais do que um ano. Então, acabava que no meio do processo judicial, o vídeo, ele era descartado. O Tribunal de Justiça obrigava a PM a manter esses vídeos, mas a PM não podia fazer isso, porque ela tinha uma política própria. E aí, como é que fica isso, né? É também um debate que a gente precisa ter. E aí que a gente fez um infográfico também sobre o descarte. Então, só Santa Catarina a gente não achou uma especificação. Nos outros estados, quer dizer, em Minas Gerais a gente também não achou, mas o descarte era de acordo com o armazenamento disponível. E é que cada uma tinha questões específicas, né? É, e aí, por exemplo, no Rio é 60 dias para vídeos em geral e 12 meses para registro de ocorrência ou letalidade. O Ministério da Justiça, no final da nossa pesquisa, ele é, editou também normas sobre o tema, né? E colocou no mínimo 90 dias. Não é uma norma enfim, cada estado tem a sua autonomia, né, federativa para fazer isso, mas o interessante dessa normativa do Ministério da Justiça é falando o seguinte: se você quiser dinheiro do Fundo de Segurança Pública, você precisa seguir essas normas. Então, é uma forma do governo federal estabelecer parâmetros nacionais sobre o tema. E aí, aqui algumas conclusões da pesquisa. A gente não localizou nenhum desvio de finalidade, mas a gente entendeu que a gente não localizou isso porque as finalidades elas eram muito amplas. Então, o que não é uma boa prática, né, dentro da proteção de dados pessoais, mas é justamente pensar como é que a gente consegue é, afinar ainda mais essa política pública para ter melhores práticas dentro da proteção de dados pessoais, respeitando principalmente os princípios da LGPD e direitos de titulares. Outra coisa que eu adiantei, né? Ainda que houvesse pessoas jurídicas de direito privado envolvidas no tratamento, então é isso. Muitas vezes as PMs não têm orçamento, capacidade técnica de montar um sistema de gestão de imagens. Então vai fazer uma contratação e isso faz sentido dentro da lógica de eficiência, né? Do, da administração pública. Mas aí você precisa seguir as normas da LGPD, né? Que é a notificação NPD e, no mínimo, uma elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais. E aí a gente teve a resposta da NPD dizendo que não teve notificação e também as PMs e a NPD falaram que não receberam e nem fizeram nenhum relatório de impacto. E aí que a gente, dentro do relatório do artigo também, a gente pensou potenciais usos secundários. Então, um dos principais era o GPS. Então, assim, com o GPS você tem muita informação. Você consegue fazer perseguição de agentes e potencialmente também de civis, dependendo da situação. Então, a partir do momento que você sabe onde é que uma pessoa está, você consegue, né, seguir ela, fazer rastros. A gente pensou também, por exemplo, em incidentes de segurança que comprometam estratégias das polícias militares. Então, a partir do momento que você tem é, registros de, digamos, 60 dias de rotas de GPS de todo o operativo de uma polícia militar, se você tem um incidente de segurança que tem um acesso indevido a essas informações, você compromete estratégias de operação, de inteligência, enfim. Você tem essa limitação. E também monitoramento em tempo real, especialmente com relação a câmeras de transmissão em tempo real. A maioria das PMs, agora não, eu acho que teve uma ou duas que não contratou, mas, por exemplo, isso pode ser utilizado e foi utilizado, né, quando a gente estava conversando com as PMs, falaram sobre isso. Por exemplo, manifestações ou eventos de multidões, às vezes eles usam as câmeras, tipo, ver quais agentes estão naquele lugar, e aí
nem pede acesso, né? Só tipo, ativa a câmera e aí começa a fazer um live stream dos centros de operação, né? Centros integrados de comando e controle. Acho que aí em Minas tem também, né? Aqui no Rio tem um. Outra coisa que a gente trouxe era de transparência e acesso a dados pessoais. Até o momento da pesquisa, só a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tinha procedimentos específicos e normatizados para, por exemplo, Defensoria Pública ter acesso, advogados e advogadas, partes interessadas, enfim. Não é o que a gente considera o ideal, porque ainda tinha um filtro lá dentro, é, mas era o único que tinha. E muito em parte a gente entende também que teve a DPF das operações em favelas, né, que está especificamente com visando a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma das hipóteses é que também, por conta dessa DPF, a Polícia Militar do Rio de Janeiro teve muito mais, se organizou muito melhor com relação a isso, mas também porque tem orçamento, né? Tipo, quando a gente estava conversando, todo mundo falava sobre como a Polícia do Rio tinha muito mais orçamento para esse tipo de questão. E a gente também conclui falando que medidas de governança são necessárias para a garantia da integridade e segurança dos dados, especialmente para a preservação da cadeia de custódia da prova, judicial. A literatura especializada fala também que não adianta você contratar esses equipamentos e não ter, auditorias, não ter fiscalização, não ter políticas muito bem definidas sobre quando você pode usar, como você pode usar, quem vai ter acesso a esses dados. E a gente está vendo isso também com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, assim. Eu sei que eu tô batendo muito nessa tecla, mas é porque foi um achado muito importante da pesquisa. Tipo, a gente ficou muito encucado, assim, tipo, especialmente depois que a gente terminou, com um estudo da FGV que mostrou a queda da letalidade. Que, enfim, são estudos diferentes, o dele foi quantitativo, o nosso foi qualitativo. Mas uma das coisas que a gente achou curioso é que, assim, cara, eles só tiveram acesso a esses dados porque tinha uma pessoa da Polícia Militar do Estado de São Paulo que ajudou na pesquisa. Tipo, tinha uma entrada daquelas pesquisadoras e pesquisadores para trabalhar com esses dados, porque se a gente não conseguiu acesso a muitas informações, sabe? Então, eu acho que isso é muito relevante. E aí, uma outra coisa que, enfim, veio. É uma coisa para a gente alargar, né? Eu acho que para iniciar também o debate aqui com vocês, é a gente pensar o compartilhamento de dados pessoais, é, o compartilhamento entre diferentes órgãos, né? Então a gente pode pensar o sistema Córtex, que é do Ministério da Justiça e Segurança Pública em São Paulo. Também tem o Muralha Paulista e o Smart Sampa. Então esse tema da segurança pública politicamente, ele está sendo muito visado e está sendo muito tem um interesse político muito grande por trás disso e a tecnologia ela acaba sendo uma bala de prata, né? Tipo, uma grande solução. Tipo, olha quantas câmeras a gente tem, olha como a gente está atuando com isso. E aí, a partir do momento que esses sistemas eles começam a ser integrados, é muito perigoso, porque tem muito mais gente tendo acesso a essas informações. E uma outra coisa que eu queria trazer também para a gente começar para a gente, né, iniciar o debate, é a questão de inteligência artificial, que, enfim, passei a apresentação inteira sem falar disso, mas não tem como não falar, né, hoje em dia. Mas, assim, como é que a gente pensa é, algoritmos e, enfim, o que que vai ser daqui para frente com decisões automatizadas, leituras de placas de carro, reconhecimento facial. Por exemplo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela, dentro dos instrumentos de contratação, ela já contrata pensando em uma futura integração desses sistemas. Então, assim, é importante da gente pensar o que que vai ser daqui para frente, né? Tipo, como é que a gente, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, vai atuar com isso, daqui para frente. É isso, queria agradecer. Tem aqui o meu e-mail, se quiserem também, tô no LinkedIn, tô no Lattes, e vou abrir aqui pra gente conversar. Desculpa se eu passei do tempo, eu não tava contando. Não, foi ótimo, Pedro. Muito obrigado mesmo. Vários temas e questões. Parabéns pela pesquisa que vocês realizaram. De fato, acho que essa ampliação que vocês fizeram para analisar todos os estados brasileiros que já têm o uso de câmeras corporais implementadas, não é?
Acho que foi importantíssimo. De fato, acho que tem uma carência de pesquisas fora, para além do estado da experiência paulista. A gente fala muito da experiência paulista. E aqui em Minas Gerais, por exemplo, eu ouço pouco, né, falar da experiência aqui mineira de instalação dessas câmeras. Então, parabéns também por isso, né? Eu vou. Qual dos dois que quer começar? O Pedro ou o Chico? É o Pedro? Eu acho que eu posso começar. Aí, Chico, eu passo para você. Pode ser? Perfeito. Olha, Pedro, ler o relatório, né, é muito interessante porque toda vez que eu pensava em câmeras corporais, sempre era aquela coisa como se a tecnologia já trouxesse a solução em si, né? Poxa, vai passar a gravar, as abordagens podem ficar menos violentas, né? E aparentemente não. Assim, o artigo mostrou uma outra realidade. A gente precisa, na verdade, discutir de fato como que isso vai ser implementado, pois o risco de o uso da tecnologia sair pela culatra, né, levar a um outro tipo de finalidade é muito grande. E antes da gente começar mesmo a discutir efetivamente, né, integração disso com o vigilantismo estatal já existente, eu queria dar um passo atrás, queria entender, por exemplo, um outro fenômeno. Um- Hoje, quando a gente pensa no debate das câmeras corporais, muitos agentes de segurança pública manifestam muita opinião de que se sentem controlados, né, e, portanto, são contra a implementação desse tipo de tecnologia. Aí eu queria entender se esse argumento apareceu nos encontros que vocês fizeram com a Polícia Militar e como que vocês enxergam isso? Porque na leitura do relatório deu para notar uma série de descrições sobre o uso das câmeras que davam ênfase logo de cara de que a câmera de segurança serve para o agente de segurança. Em primeiro lugar, ela está ali para evitar violência contra ele, para que ele possa se resguardar, dentre outros elementos. Então já parece que nessas documentações já estão vendo esse tipo de resistência, né, dos policiais em utilizar essa tecnologia. Eu queria entender, enfim, conta um pouquinho também como é que foram esses encontros. A gente enviou o convite para todas as polícias do, do recorte. Aí também para contextualizar, né? A gente tem uma política, foi um projeto financiado por uma filantropia nacional. A gente tem um modelo de financiamento ético, então o, a, a gente trouxe as pessoas para o Rio de Janeiro, no caso, né? Para fazer essa conversa, e aí Rondônia, Minas e Rio de Janeiro participaram. Foi um encontro muito bom. A gente, enfim, mudou a perspectiva em várias coisas com relação ao uso das câmeras, e uma delas foi justamente sobre esse controle de agentes, porque é possível, né? É possível de ser feito. A gente tem que pensar que também, dependendo da situação, a pessoa ela acaba sendo vulnerabilizada. Então, eu fico pensando muito na questão de uma perseguição de um agente específico, e aí a pessoa ela tá, tipo, sendo monitorada o tempo inteiro. E com relação ao uso das câmeras para proteção, também veio muito esse. Tem muito discurso de que quem não gosta da câmera é um mau agente, tipo, não tem que ter nada a temer, ela tá ali para proteger. E isso também vem do, né, tipo, tanto da sociedade civil quanto da academia, tipo, apenas mal policiais veem a câmera com maus olhos, mas, mas é porque também é um debate que ele é muito difícil porque a gente acaba sempre numa perspectiva muito especulativa, sabe, teórica. E tem alguns trabalhos que são mais empíricos, que lidam com isso, e aí eu acho que a grande dificuldade é justamente a entrada em campo, né? Tipo, como é que você estabelece uma relação de confiança com esses órgãos que normalmente são muito fechados, para justamente falarem quais são as suas inquietações com essa política pública. Mas eu acho que no fim das contas,
a questão da normatização, de você ter parâmetros muito bem definidos para quem vai ter acesso a essas imagens, quanto tempo elas estão ali, como é que é esse registro. E as medidas de transparência, elas são tanto para a sociedade civil, né? Tipo, para quem está sendo filmado, mas também para quem está filmando, né? Para o agente. Então, a partir do momento que você tem essas medidas de transparência, eu acho que isso dá mais segurança jurídica para todas as partes. E acho que é isso. Pô, que bacana. Acho que tem toda uma discussão, né, que a gente ainda não viu. O relatório começa, né, com essa informação de que não existem pesquisas que avaliaram efetivamente a implementação desse tipo de tecnologia. Então, a gente está falando também do cenário muito recente, muito pouco explorado. É interessante. A minha segunda pergunta seria, agora efetivamente falando sobre a conexão entre câmeras corporais e mecanismos de vigilância estatal, em geral, né, da segurança pública. No relatório, vocês chegaram a mencionar um caso hipotético de uso de dados secundários para policiamento preditivo. E vocês só usaram esse exemplo hipotético. Queria saber se vocês conhecem algum caso que efetivamente conectou as duas coisas, ou outros casos que, de fato, fizeram usos secundários a partir dos dados ou os microdados das câmeras corporais. Um uso secundário que a gente ficou sabendo no encontro era de usar o GPS da câmera, o GPS da câmera, para localizar quando a câmera estava perdida. Então, tipo, porque às vezes caía do uniforme e aí usavam o GPS para, tipo, achar o aparelho. E a gente entendeu isso como sendo um uso secundário legítimo, faz todo sentido. Sobre policiamento preditivo, a gente não viu, assim, nada do tipo, mas é justamente essa preocupação do. Porque dá para produzir muito dado. E isso pode ser usado tanto para uma coisa que pode ser interessante, tipo transparência ativa, né? Então, assim, uma das coisas que é possível de incidir, tanto da academia quanto da sociedade civil, é abrir essa base. Tipo, você está produzindo tanto dado, por que que isso não pode ser aberto, sabe? Ou então, por que que outros dados não podem ser produzidos a partir de um equipamento eletrônico que está acoplado com os policiais? Então, a gente. Agora eu não lembro onde era, mas parece que tem algumas câmeras que elas conseguem ser ligadas às armas, e aí, quando houver tiro, a câmera registra. Então, isso é um dado super interessante, assim, né? De você saber quantos tiros foram dados pela polícia durante um ano, né? Em quais localidades. Isso é um dado muito importante para políticas de segurança pública. Mas é isso, sim. Eu acho que a gente, enfim, felizmente o policiamento preditivo acho que passou a moda. Eu tenho essa impressão de que tava muito mais em voga antigamente, agora deram uma segurada, mas é um alerta, né? Eu acho que, no fim das contas, essa última parte dos que a gente ficou imaginando que dava para ser feito era muito mais de serem alertas e de pensar como é que a gente consegue regulamentar isso para que isso não venha acontecer. Acho que minha última pergunta é mais relacionada, enfim, no final esse aqui é um grupo de pesquisa, e eu queria entender um aspecto específico, assim, até de procedimento, até para você trazer para todo mundo esse aspecto de busca de dados, né? No trabalho, vi que vocês fizeram uma busca a partir de pedidos de LAI, né? E vocês iniciaram com pedidos genéricos e passaram a utilizar pedidos mais específicos. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória e quanto tempo demorou para levantar esses dados, né? Acho que é uma informação importante para todo mundo aqui que pesquisa, que vai pensar em utilizar essa ferramenta para pesquisa e esclarecer esse ponto para a gente. Ai, eu gostei da pergunta porque eu gosto muito de falar disso. Eu gosto muito de fazer live, gente. Eu não sei se vocês já fizeram pedido de acesso à informação, mas, tipo, é muito, muito útil. Só que demora, assim, tem que ter uma organização, porque
o pedido ele pode ser respondido em 20 dias e prorrogáveis por mais 10 e aí às vezes não responde. Tem umas manhas, assim. Eu acho, agora eu não lembro exatamente, mas eu acho que foram uns 3 ou 4 meses só de coleta de dados. Então, isso porque a gente já tinha cortado o caminho, né? Utilizando uma pesquisa anterior que já estabeleceu o nosso recorte. Mas, assim, eu não sei o tema de pesquisa de vocês e tudo, mas fazer pedido de lá é muito bom para você conseguir informações mais específicas. Então, por exemplo, a gente fez os pedidos de lá, aí o Pedro falou do específico e do genérico, né? O genérico foi um pedido inicial. Então, a gente fez algumas perguntas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você conseguir projetar, porque tem no relatório, né? É bacana vocês terem colocado os pedidos, né? É, tem. Só um comentário acrescentando a isso, eu acho que para os trabalhos feitos na faculdade que fazem consulta a LAI, não é, via LAI, seria interessante fazer a mesma coisa, né, explicitar como foi feita exatamente a consulta, né, como uma questão metodológica. Aqui tá a coleta de dados. Foi esse daqui o estudo do Núcleo de Estudo de Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto do Monitor da Violência do G1. E aí a gente fez alguns passos, né? Identificou a partir desse estudo, depois a gente fez a coleta nos portais da transparência e os pedidos de lá genéricos. Os pedidos de lá genérico a gente vinculou a notícia e aí pediu o acesso aos contratos, quais instituições e agentes utilizam as câmeras, quais normas e portarias regulamentam a coleta, se foi desenvolvido um protocolo específico de segurança e proteção de dados. E aí isso aqui foi desse jeito de propósito, porque era justamente genérico. Então a gente queria saber o que iam responder. Porque na nossa experiência, se a gente pede uma coisa direto, primeiro que pedido de lá não pode ser gigante, gente. Não tem que ser assim. 10 perguntas é muito, sabe? Tipo, 5 perguntas é ideal. Isso aqui acho que tá 1, 2, 3, 4. Tá 5, tá razoável. Porque senão eles ou demoram para responder, ou responde incompleto, e aí você tem que entrar com recurso. E qual a instituição é responsável? E aí, com isso daqui, a gente, por exemplo, a partir do momento que a gente sabia quais eram os contratos, a gente sabia se tinha uma empresa privada. Então, a gente perguntou, havendo participação das empresas, quais são as suas atribuições? A polícia realiza a gestão das informações de forma integral ou tem auxílio de empresa? Qual o canal de atendimento para titular de dados pessoais? Se foi desenvolvida a política de privacidade ou regulamentação específica? Porque aqui, aí também depende da organização de cada órgão, né? Mas aqui pode ir para uma pessoa, tipo, analista mais geral, sabe? Tipo, normas, portarias. Aqui provavelmente vai ser para uma pessoa mais específica. E claro que vai depender, tipo, nos encontros. Algumas das pessoas que responderam nossos pedidos de lá estavam lá. E elas até falavam: ai, poxa, não, muito legal que vocês mandaram, a gente nunca tinha recebido. Elogiaram o trabalho porque foi uma coisa, segundo eles, foi um estudo muito técnico e que ia ajudar muito eles e tal. Aqui a gente colocou todas as respostas de lá que a gente recebeu e descreveu aqui e tinha. Ai, agora eu não lembro onde é que tá. É grande esse relatório. Eu não vou encontrar. Mas assim. De forma geral, foi isso. Assim, uma dica para quem vai trabalhar com Lai é deixar isso bem, tipo, já pensar nas perguntas e principalmente se você for trabalhar com muito pedido, fazer uma tabela. Órgão, dia que você enviou, qual é o prazo e ficar de olho, sabe? Porque às vezes perde prazo, ou então às vezes respondem falando, a resposta é tipo, vamos responder. E aí eles botam concluído e aí você tem que entrar com recurso, porque assim, você não me respondeu. E se entra como concluído,
aí eles não te respondem depois, aí você tem que fazer um novo pedido de live. Mas assim, é muito bom e também para tipo, por exemplo, na minha pesquisa do mestrado, eu pedi uma LAI para saber especificamente quantos registros de ocorrência a Polícia Civil, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática tinha feito. E aí foi um dado interessante de trabalhar, porque primeiro que eu vi uma crescente, né, que era uma hipótese de que quanto mais a internet ia sendo, né, popularizada, as pessoas iam tendo mais acesso, maiores os crimes iam sendo registrados. E foi interessante porque com esses dados eu consegui ver uma queda em um ano específico. Eu fiquei assim, o que que houve nesse ano para acontecer isso? E nesse ano bateu uma resolução que dizia que todas as delegacias podiam registrar crimes cibernéticos, que antes era só aquela, e que a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática ia registrar crimes, acho que com 30 salários mínimos, alguma coisa assim. No mínimo 30 salários mínimos. E aí viu uma queda, tipo, muito grande. Enfim, eu trabalhei isso dentro da pesquisa, né, que eu fiz na época, mas só para falar que é um instrumento que não é muito utilizado pelo pessoal do direito, mas que às vezes vale muito a pena. Ah, pensar em portaria que você achou que pode ser interessante, é, normativas, ou então só perguntar mesmo pro órgão, ainda mais o pessoal que é da área de proteção de dados, inteligência artificial, tecnologia de forma geral, né? Tipo, perguntar assim, vocês têm algum sistema que vocês usam aí internamente? Quem foi que fez esse sistema? Foram vocês ou foi uma empresa de fora? Às vezes pode trazer conclusões bem interessantes, assim, traz uma empiria que é bem-vinda. Com isso, eu encerro as minhas considerações. Passar para o Chico, para fazer as deles. É com você, Chico. Obrigado, irmão. Gente, boa tarde. Primeiro, vou começar estendendo aqui os parabéns para o Pedro pela pesquisa, que o Marco já começou, não só do ponto de vista técnico, né, do conteúdo, mas especialmente também do ponto de vista metodológico. Porque para a gente que está pesquisando, que está escrevendo, que está nesse processo, você vê um tema que é tão amplo e tem um recorte tão bem feito, né, tão bem específico, tão bem construído ali, é bom para você ter como exemplo para quando você mesmo for redigir a sua pesquisa, for levar a sua pesquisa para frente. Eu achei isso muito interessante no relatório. Agora, eu tinha até duas perguntas, e uma delas tinha relação com aquilo que você começou falando, Pedro, da ideia de que a câmera é um EPI. Mas eu ia fazer uma relação com com a fala do professor David Lai no nosso primeiro encontro, em que ele tinha dito que primordialmente a vigilância serve a quem é vigiado. É a metáfora do pastor que zela pelas ovelhas. Né? O pastor está ali vigiando, mas ele está ali vigiando para o bem das ovelhas, pelo bem das ovelhas. E aí a câmera, como EPI, é essa ideia de que ela está protegendo, na verdade, que ela vai proteger é o policial. Né? Tem uma inversão estranha, né, dessa ótica. Mas eu queria fazer, na verdade, uma outra colocação também um comentário que você fez, Saliba, e que está no relatório, e que tem muito a ver com algo que eu vi essa semana, né? Você comparando ali os editais de licitação, onde tem a justificativa pela qual está sendo contratado aquelas câmaras, você percebe que tem ali dois argumentos básicos, né? Ou é produção de provas, ou é proteção do policial para evitar que ele seja acusado de algum tipo de violência que ele não cometeu. Então está sempre entre essas duas conjugações ali. Mas, se você pensar do ponto de vista do uso secundário desses dados, tem algo que sempre me chamou atenção. Inclusive, anteriormente, essa ideia de câmeras corporais, quando, por exemplo, você via e nós importamos isso de programas americanos, programas policiais em que você faz recortes de rondas policiais e você leva isso para a TV como entretenimento. E também tem uma outra questão que eu vi essa semana na Polícia do Rio de Janeiro, e você é do Rio, você viu isso com certeza, quando foram prender o rapper, né, o MC Pose do Rodo, e que tinha um policial com a câmera, e que que a prisão dele dentro da casa dele, né, mostra a câmera, mostra ele sendo algemado, mostra todo o procedimento policial ali para deter o rapper, né, o artista ali.
e depois do lado de fora já são câmeras jornalísticas, né? Mas aquele primeiro momento ali dentro, essas imagens que foram coletadas ali da ação policial, circularam nas redes sociais, né? Circularam livremente. Você tem aquela imagem que quer dizer alguma coisa além do que ela está dizendo, né? Isso já é uma ideia da comunicação. Mas o fato de você divulgar esses dados, de você ter essa imagem da ação policial prendendo o artista ali dentro da casa dele, né? Eu tenho a impressão que aquela câmera estava ali porque era o MC Pose do Rodo. E eu fiquei curioso em relação à pesquisa, se você, durante a pesquisa, teve acesso ou alguém te informou, alguém dos órgãos policiais, das polícias, sobre regulamentos mesmo de uso, né? Ou de situações que justificam o uso, ou se é em todas as abordagens que os policiais levam as câmeras, se ou se são apenas situações específicas. Se o policial vai, por exemplo, fazer algum tipo de abordagem de trânsito, não precisa. Mas se é algum tipo de abordagem relacionada a alguma denúncia de tráfico de drogas, etc., uma coisa mais grave, aí precisaria. Se tem isso, se tem esse regulamento de uso, ou se realmente o uso ali não tem um controle específico de quando você deve gravar a atuação. Francisco, obrigado pela pergunta. A gente conseguiu identificar, sim. Eu estou procurando aqui para ver se está numa parte específica do relatório. É, mas quando a gente perguntou, quando a gente fez os pedidos de lá, a gente pediu as normativas, né? Então, assim, quando é que as câmeras elas podem ser utilizadas, quando é que elas estão sendo utilizadas pelas polícias militares? Deixa eu ver se eu acho aqui no nosso drive. Algumas delas traziam procedimentos operacionais padrão. E aí, isso entrava muito com, com o que a gente tinha falado, com o que eu tinha falado de que uma influencia a outra. Aqui, olha, eu vou compartilhar, mas é uma tabela do Drive, tá? Não tá nada bonita. Isso aqui era um documento interno aqui da nossa equipe, né? E aí cada uma delas trazia, cada estado trazia alguns atos para regulamentar. E aí a gente viu isso. Tinha alguns que eram, tipo, muito inspirados nos outros. Alguns a gente não conseguiu. Eu não lembro qual estado, mas teve um estado que, no pedido de lá, ele falou que não podia dar, mas depois a gente achou na internet, tipo, tava com transparência ativa, então tinha essas questões também. Mas, por Não era o Rio exemplo, Grande esse do daqui, Sul, não? cara, não lembro. Não lembro qual era o estado. Mas, por exemplo, esse aqui é um bom, esse aqui é de Rondônia. Aí é o procedimento operacional padrão para utilização, e aí dá as instruções de como é que o agente ou a agente tem que atuar, e aí diz quais as atividades precisa usar aqui, olha. O policial, modo gravação. Aí, nos atendimentos de ocorrência policial, aí diz como tem que falar. Aí, por exemplo, iniciar o atendimento falando, atenção, esta ocorrência está sendo gravada conforme o protocolo. Aí diz, nas abordagens policiais, diz como é que isso tem que ser feito. Nas operações policiais programadas, então, tipo, quando vai fazer alguma operação em algum território. Em policiamento de eventos, em policiamento de manifestações. Então, cada polícia trazia de uma forma diferente. A do Rio de Janeiro era a mais interessante. É esse daqui. Ai, que esse aqui tá no negócio do Diário Oficial. 24, 21. Essa daqui é interessante porque ela traz muito. Aqui.
a rotina de requisições e solicitações de conteúdo audiovisual gravado no âmbito da Secretaria da Polícia Militar. E aí traz questões da lei, identificou. Então, diz quanto tempo vai ficar gravado. Aí, por exemplo, as requisições deverão conter nome completo, número do documento, e-mail. Ui. Diz quem é que pode pedir. Aqui, pessoas interessadas, que não no artigo terceiro, então, tipo, as pessoas interessadas. Enfim, aqui traz alguns procedimentos também. Agora eu não lembro qual, mas falava também dessa coisa da vigilância como entretenimento, né? Então, enfim, voltando, né? Ter esses dois lados. A primeira questão que é a questão da transparência, que é tipo, quem tem acesso a essas imagens? Tipo, elas estão sendo produzidas, mas quem é que pode ter acesso a elas? Porque isso vai fazer uma narrativa muito diferente, né? Então, assim, quando é uma organização de direitos humanos pedindo acesso às imagens, vai ser diferente de uma pessoa da academia, que vai ser diferente de uma pessoa advogada para defender é, sua cliente, né, em algum processo judicial, que vai ser diferente se a cliente for um agente policial de uma pessoa que foi vítima da polícia, né? Então, eu acho que a narrativa que vem da imagem vai depender muito de quem vai construir essa narrativa. E aí eu acho que a gente não trabalhou muito isso, né, dentro do projeto, porque não era o escopo, foi uma coisa que realmente surgiu, que foi isso que você comentou da vigilância como entretenimento. Então, por exemplo, qual vai ser o filtro? Quem vai permitir ou negar acesso a essas imagens? Porque a polícia, ela pode usar essas imagens, por exemplo, nos seus canais de comunicação. E aí, para fazer a prisão de uma pessoa e aí divulgar isso para a imprensa como algo positivo, ou então selecionar casos muito específicos de boas ações, né, do bom trabalho feito pelos agentes para criar essa imagem. Mas a nossa defesa pela transparência é justamente para ter o controle social. Então, e uma coisa que a gente ficou pensando muito era de policiais e youtubers, que aí é outro debate também, né? Que é a galera que vai criando imagem própria, e a imagem da câmera corporal, ela tem um caráter meio de autenticidade, de veracidade, né? Que, enfim, é uma coisa que a gente se questionou muito. Tem um pesquisador que é o Gabriel Vitturi, que ele trabalha um pouco isso. A gente até usou ele no artigo. Eu acho que vale a pena dar uma olhada também no trabalho dele, porque trabalha essa questão de vigilância e contra-vigilância nas imagens da polícia militar. Não sei se eu respondi tudo, eu fiquei meio confuso enquanto eu tava falando. Não, não, ótimo, porque era justamente isso que eu estava pensando, e você falou agora dos Uma policiais reunião YouTubers. com É um um, grupo que estuda. era um pouco isso que eu realmente estava pensando, porque se você pensa na nossa sociedade, uma sociedade imagética, né, o tipo de construção social que nós temos hoje, a relação que nós temos hoje com a imagem, com a câmera, era de se imaginar que se você tivesse esses dados colhidos através da ação policial ali no fato, né, que isso tivesse algum tipo de fetiche, seja para construir do ponto de vista capital mesmo, financeiro, algum tipo de retorno, né, dos próprios policiais, seja do ponto de vista de celebridades, né, o celebritismo, essa coisa toda. Me parece que isso é uma coisa bem recorrente hoje. Agora, uma outra coisa que eu ia colocar rapidamente, eu acho que o nosso tempo está acabando, é até uma pergunta um pouco mais, mais ampla, mas eu queria colocar isso como uma provocação, sim, porque saindo, explorando um pouco mais esse horizonte do que vocês trouxeram para a gente no relatório, né? Estão falando aqui então de dados, especialmente dados gravados por câmeras, e especialmente dados gravados por câmeras policiais. E eu fiquei pensando que o Estado, num primeiro momento, e você até chega rapidamente a citar isso, né? O Estado, num primeiro momento, era o lugar, era aquele que nós contratamos, escolhemos
constitucionalmente para guardar os nossos dados, aquele a quem a gente deveria confiar os nossos dados, porque confiamos nele constitucionalmente para isso, né? A nossa segurança a eles para isso. Então, num primeiro momento, num plano ideal, deveria ser uma relação que não deveria causar estranheza. Não, tudo bem, o Estado está me gravando, o Estado está colocando câmeras para gravar as ações policiais em que eventualmente alguém pode estar envolvido. Isso pode não deveria causar estranheza, mas causa. Causa porque há uma desconfiança, não só do ponto de vista da própria ação policial em si, né, que não vem ao caso, mas do que o Estado vai fazer com esses dados, como que o Estado trata esses dados, como que ele guarda esses dados. Eu não confio no Estado. Mas num outro momento, num outro lado, né, no outro norte, assim, você percebe que a câmera, a nossa relação hoje com a câmera, ela é uma relação que é inescapável. Em qualquer prédio que você vá, em qualquer condomínio, em qualquer rua, em qualquer loja que você vá, você está sendo gravado. E eu comentei com o Pedro antes de fazer essa colocação, falei, Pedro, teve um caso que um rapaz me procurou certa vez falando o seguinte, que o condomínio dele tinha 16 apartamentos, a síndica disse que ia colocar uma câmera de vigilância no hall, e aí ele antes de concordar com a câmera, ele fez uma pergunta simples. Ele perguntou para ela, tá, mas aonde que vai ser armazenado esses dados? Porque me parece que a câmera que ela ia colocar é aquela câmera que você armazena os dados em nuvem. E ele queria saber qual era a empresa contratada para guardar esses dados em nuvem. E isso gerou uma polêmica. E ele foi vencido, porque ela não soube dizer, e mesmo assim eles colocaram a câmera. Então, do ponto de vista do que eu estou querendo dizer, é que é um lugar comum você ser gravado por empresas privadas ou ter os seus dados de gravação armazenados em empresas privadas que você não tem o menor domínio. E que isso passa repensando a vida de modo que não se critica muito isso, não se coloca isso em perspectiva. E eu queria te perguntar, você é um pesquisador de dados, um pesquisador de transparência, você acha que hoje a gente confia mais os nossos dados às empresas privadas sem crítica do que ao próprio Estado? Quer dizer, de um ponto de vista de crítica assim, do cidadão comum, do cidadão médio, ele, ele critica mais, ele vê mais do ponto de vista negativo o Estado querer guardar esses dados do que propriamente os dados que a gente entrega diariamente para empresas que a gente não tem controle algum? Você chega a algum pensamento em relação a isso ao longo das suas pesquisas? É, nossa, essa pergunta é difícil de falar em termos. Porque assim, eu não tenho. Vocês tiveram a última com o David Lyon, né? Inclusive, estou me sentindo muito chique, assim. Obrigado por terem me chamado depois do David Lyon, porque eu acho que aquele texto dele da vigilância como cultura trabalha um pouco isso, né? Tipo, a minha impressão, e aí é tanto como pesquisador, mas também como cidadão e ativista, né, de direitos digitais, é justamente isso de parece que se você questiona, você é o chato, porque ninguém tá pensando a respeito disso, né? Tipo, esse exemplo que você usou, eu acho ótimo, de tipo, perguntou uma pergunta simples, que qualquer pessoa de condomínio, qualquer condômino ou condômina pode virar e perguntar, porque é para falar, tá, mas a gente vai pagar por isso, né? Qual é o CNPJ que tá hospedando isso? Tipo, não é uma coisa, né, para além da questão da proteção de dados e da vigilância, é tipo uma questão até de gestão de condomínio. E você passa por uma pessoa chata, assim. É, eu não sei, eu acho que. Eu não sei nem se é o debate tanto do Estado versus empresas privadas, porque eu acho que é só a aceitação da vigilância como algo completamente posto, sabe? É normal você ter. Não sei se aí em Minas Gerais, aí em Belo Horizonte tem. Se bem que vocês não são todo mundo, né, de Belo Horizonte, mas enfim. Não sei se aí em Minas tem a questão do Gabriel, que é uma câmera de vigilância verde. Aqui no Rio é tipo, é uma câmera de vigilância, assim, né? De rua, sabe? Câmera de botar na rua. Só que é uma câmera super tecnológica que aí integra com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e aí identifica a placa de carro roubado, não sei o quê.
E normal, assim, tipo, todo mundo acha ótimo que uma rua inteira tenha esse negócio desse Gabriel, quando, assim, é uma banalização, sabe? Tipo, você entra para entrar numa portaria, você tem que fazer um cadastro, você tem que. Você não sabe se tem reconhecimento facial, se não tem, quanto tempo vão armazenar isso. Nossa, quando eu fui no prédio da NPD, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir, foi o único lugar que eu fui, que pegaram o meu cadastro, só que o que tinha era uma plaquinha dizendo que, tipo, estamos conforme a LGPD. E eu fiquei assim, cara, mas isso não é suficiente, sabe? Tipo, no prédio da NPD tem uma plaquinha dizendo que o negócio, mas tem reconhecimento facial, quem é que tá fazendo isso? Quem é que tá lidando com isso? Uma vez eu fiquei também num prédio no Airbnb em São Paulo, e aí era reconhecimento facial, e até beleza, porque era um prédio com muita gente, tinha muito Airbnb, tipo, tá, ok, vi algum sentido naquilo. Mas, cara, eu fui tentar pedir a exclusão dos meus dados. Quem disse que eu consegui, assim? Não sabia qual era a empresa, não sabia qual era nada, ninguém me respondeu e-mail, ninguém respondeu telefone. Isso porque eu fui atrás, sabe? Então, eu acho que a principal questão mesmo é a simetria de poder entre Estado e cidadãos, sabe? A gente tem que partir disso. Tipo, o Estado tem muito mais poder. Mas, para além disso, é essa vigilância difusa, essa normalização que aí o debate fica. Parece que não tem nem debate, entendeu? Porque se você tenta fazer algum debate em torno disso, você é taxado de, sei lá, de chato, de maluco, de o que você tá fazendo, sabe? Não tem nenhum problema em torno disso. Acho que é isso. Era, era isso mesmo. E finalizando a minha parte, esse rapaz que me procurou, que eu te contei o caso do condomínio, ele me procurou como advogado, porque ele queria saber se ele tinha algum instrumento para falar, olha, fui vencido, mas eu não quero ser gravado, eu não quero que a minha imagem seja armazenada numa nuvem que eu não sei onde é. E ele me procurou como advogado para saber se ele tinha condição de questionar isso de alguma forma no judiciário ou em alguma outra instância para ele não ser gravado sem a síndica informar a ele aonde estavam sendo guardados esses dados, né? Mas muito obrigado pelas suas respostas. Você é um pesquisador incrível, pelo seu relatório deu para ver, né? Eu volto a elogiar, né? A construção, né? O recorte, o modo como foi feito ali. Muito interessante, vai servir muito de exemplo para mim e para todos os outros do grupo também que estão pesquisando. Muito obrigado. Eu volto com o Marco. Marco, Bom, finaliza para a gente. bom, gente, eu queria abrir a palavra para quem do grupo quiser fazer perguntas ou observações, pode levantar a mão. Enquanto o pessoal vai pensando aí na pergunta e levantando a mãozinha, eu vou fazer um comentário. Achei essas as questões do Chico, assim, as duas muito interessantes, especialmente essa questão do entretenimento, do uso dessas imagens para fins assim de entretenimento. Mas eu queria fazer dois comentários rápidos. O primeiro que o Pedro tocou na resposta dele, fazendo referência ao David Lyon, acho que passa realmente por essa naturalização dessas práticas de vigilância no mundo contemporâneo, que é um argumento realmente que ele explora no Cultura da Vigilância. E, de fato, parece que quem levanta algum questionamento acerca de mas onde está sendo armazenado, que exatamente vai ser feito disso, quando que vai haver um descarte, ou vai haver, quando, né? Etc. A impressão é de que é essa realmente, de que passa por um chato, ou de alguém talvez neurótico, excessivamente preocupado, ou a desconfiança é essa, ele deve estar fazendo alguma coisa errada, não é? Porque o argumento que naturaliza as práticas de vigilância geralmente é esse. Se você não tem culpa nenhuma, então você é a favor, né, da câmera, né? Se você é contra a câmera, é porque você está querendo esconder alguma coisa, não é verdade? Enfim, então é uma naturalização e uma inversão curiosa, não é? Do ponto de que quem quer proteger a sua privacidade ou seus dados passa por um suspeito, né, digamos assim, pelo simples fato de querer que isso se faça de uma maneira transparente, correta, né? A observação que eu ia fazer do uso para fins de entretenimento. A gente vê agora, eu já, enfim, vi alguns casos de policiais que passaram a uma lógica exibicionista mesmo, não é? Ou seja, fazer atuações policiais claramente como uma encenação mesmo, né? Com o objetivo de depois divulgar isso no YouTube, né? E ter seguidores, e essa espetacularização, né?
das ações de segurança pública me parece algo, assim, uma distorção extremamente preocupante, não é? E isso me faz colocar uma questão acerca do acesso a essas imagens, né? Porque num primeiro momento, e eu concordo, não é, que isso deveria ser transparente, que a imprensa, por exemplo, deveria ter acesso a essas imagens, não é, para poder fazer denúncias, eventuais denúncias, para apurar certas situações, etc. Mas, por outro lado, a impressão que eu tenho é de que isso pode funcionar como um elemento de espetacularização, né? A própria imprensa, sobretudo essa imprensa chamada marrom, né? Essa que explora essa criminalidade, essas ações policiais, etc., fazer uso disso com esse objetivo, né? Supostamente investigativo ou pelo interesse público, mas que no fundo é uma espetacularização das ações policiais, não é? Então, muito difícil evitar isso e é de se perguntar se vale a pena esse amplo acesso ou como que a gente poderia regular isso mais adequadamente. Assim, é uma situação que me parece ambígua. É mais ou menos como a transmissão das sessões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou dos tribunais, ou da Câmara, não é? Por um lado, eu achei importantíssimo, aproxima, digamos assim, o cidadão daquilo que está acontecendo nessas instâncias de poder, seja do judiciário, seja do legislativo, mas, por outro lado, a gente sabe que o efeito que isso produziu foi uma certa espetacularização das sessões, não é? Parlamentares, também dos julgamentos, né, nos tribunais, enfim, então, uma questão, eu acho relevante a gente pensar nesse uso para fins de entretenimento, não é? Bom, então, mais fazer um comentário a partir de uma questão que achei muito interessante do Chico. E eu vi 4 pessoas levantar a mão. Eu vou sugerir, para uma questão de tempo, da gente fazer as questões em bloco. Pode ser, Pedro? Aí você vai anotando, e aí responde as 4 em conjunto. Pela ordem que acho que foi que levantou a mão, que aparece para mim, a Ianca, depois a Ana, depois a Pietra e depois a Clara, né? Então, Ianca, pode falar. Prazer te ver aqui também no grupo com a gente. Obrigada, Marco. Obrigada, Pedro. A apresentação foi muito boa. O relatório é muito rico. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que chama a atenção ao longo do relatório, é, é a autonomia que as polícias militares têm, em relação à elaboração das próprias diretrizes. E no sentido do que o Francisco trouxe, a primeiro momento, a ideia das câmeras acopladas é, durante a atuação policial traz a ideia de segurança para uma população, principalmente aqui no Brasil, que sofre bastante com a violência policial, mas, por outro lado, o que pode se observar no relatório é que as justificativas utilizadas são bastante distintas da justificativa que a gente, enquanto sociedade, utiliza para aceitar essas câmeras também. Especificamente no caso de Rondônia, me chamou a atenção o fato de que a justificativa é ligada ao aumento da capacidade operacional ao combate de criminalidade, e a contribuição ao serviço de inteligência policial, que é uma área bastante cinza, né? Porque essas questões operacionais e de inteligência é, nas organizações de segurança, principalmente militarizadas, é uma coisa de muito pouco acesso, na verdade. Então, me surgiu a dúvida se isso não poderia ser considerado um uso secundário dos dados, assim, basicamente isso. E obrigado, Ianca. Próxima pergunta da Ana, só pro Pedro ficar ciente. A Ianca, ela é uma ex, né, orientando o mestrado, já defendeu o mestrado dela aqui na faculdade, na UFMG. A Ana é atualmente pesquisadora de iniciação científica, bolsista também, trabalha comigo. E é a grande organizadora aqui, ó, me ajudando muito na organização do grupo. Ô, Ana, pode falar. Pedro, muito obrigada pela exposição. E a minha pergunta também vai no sentido tanto da Ianca quanto do Chico, né, do Francisco. Que chega uma parte do relatório, enfim, riquíssimo, no ponto 5 em que vocês colocam que, na falta de lei específica, os princípios gerais de proteção de dados previstos na LGPD são norteados para o tratamento de dados na segurança pública, né? Isso implica, então, tanto numa construção estatal, né, dessas diretrizes, mas também uma construção também da União, né? A minha pergunta vai mais no sentido do que você colocou no início da sua apresentação, que é quando você falou de um debate, né, sobre uma LGPD penal.
e até onde ela poderia funcionar, digamos assim, para efetiva proteção mesmo dos profissionais e até mesmo numa construção um pouco mais transparente, talvez, dessas informações para a população. E se sim ou se não, né? Muito obrigada. Valeu, Ana. Próxima na fila de perguntas é a Pietra. Prazer também tê-la aqui no grupo. Ela também fez mestrado aqui na faculdade. Você está no Rio de Janeiro atualmente ou você está em BH, né? Eu tô em São Paulo. Nenhum dos dois. Então Ah, eu perdi o bonde. Mas enfim, Mas eu prazer. tô sempre por aí. Tô em algum lugar. É, Mas prazer também estar aqui também. Adorei sua exposição, Pedro. Muito legal. Acompanho o trabalho do Data. Acho incrível. Uma coisa que me chamou atenção, mas entendo as limitações de recorte e tudo mais. Mas eu fiquei pensando aqui sobre a questão de muita coleta de menores de idade, né? De crianças e adolescentes por essas câmeras. É, E eu imagino que exista muito problema no tratamento disso, porque não tem muitas vezes como você separar, né? Pelo menos eu não consigo visualizar aqui uma forma de separar os dados, né? Em que eu tenho né, os vídeos em que eu tenho presença de menores, sem que eu tenha que justamente automatizar e treinar um modelo de dados com né, rostos de menores para poder criar essa distinção. Então, o que eu queria te perguntar mesmo é mais no sentido por exemplo, dos materiais que você pegou em diário oficial, esse tipo de coisa, se você notou algum tipo de norma, de diretriz, especificamente sobre a proteção de menores de idade nesse contexto. Então, não necessariamente no relatório, mas assim, nos dados que vocês coletaram. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar aqui um material que, inclusive, eu apresentei para o professor Marco no, no último congresso de Direito e Inteligência Artificial que eu participei, que foi só um estudo filosófico, nada prático, mas eu falei justamente sobre. O meu tema foi o fim do sumiço, né? Não sei se o senhor lembra, professor, que foi uma reflexão sobre como hoje em dia a gente não consegue sumir, porque sempre tem uma câmera olhando a gente, ou então a gente sempre está sendo rastreado de alguma forma, algum satélite, alguma coisa. É meio chapéuzinho de alumínio, assim, mas eu acho que mas eu acho que é um texto bacana. É isso. Bom, obrigado, Pietra. Aliás, sobre essa coisa da impossibilidade de sumir, né? Eu me lembrei de um artista britânico, alguns anos atrás, que fez um aplicativo, ele elaborou um aplicativo para você andar pelas ruas de Londres, fugindo de câmeras de segurança. Então, ele, na época, né, isso tem muitos anos, ele rastreou todas as câmeras que existiam, né, no centro de Londres e ele viu alguns pontos cegos, assim, esses pontos não devem existir mais, não, né? Mas naquela época existiam esses pontos, e ele então fazia, se você dizia, né, igual um Google Maps, assim, você tá aqui, você quer ir para tal lugar, ele te dava o caminho em que você fugia do maior número possível de câmeras, né? Enfim, uma espécie de tecnologia, uma contra, né, digamos assim, a tecnologia contra-hegemônica para fugir de determinadas práticas de vigilância, né? Bom, vou passar a palavra para a Clara, para a última pergunta desse bloco. A Clara, que é uma caloura, não é? Minha aluna agora de introdução ao estudo de direito, do primeiro período do curso, mas que já tem uma formação técnica, não é? Nessa área de desenvolvimento, não é? De informática, não é? Pode falar, Clara, por favor. O relatório foi incrível, eu gostei muito de ler, foi muito rico esse encontro. Mas uma questão que eu fiquei em dúvida enquanto estava lendo, que é colocada sobre o descarte desse material, assim, dessas gravações, que nem todos têm um tempo mínimo de armazenamento. E eu queria saber se tem mais alguma pesquisa em relação ao descarte, principalmente quando foi comentado aqui, acho que em São Paulo, que as câmeras, elas não são, as câmeras corporais não são compradas, são alugadas. E como é que fica, assim, esse descarte do material, tanto da câmera quanto do que está gravado, dos discos e tudo mais? Porque
A gente sabe que pode ter um ataque cibernético e tudo mais, invadirem. Só que quando você descarta a câmera, descarta esse material, alguém vai ter o acesso físico. E é muito difícil você proteger algum dado quando você tem acesso físico, porque acesso físico a um computador, a uma câmera, significa acesso total aos dados, se você tiver tempo suficiente para conseguir quebrar aquela segurança. Então, eu queria saber o que tem na literatura em relação a essa parte da segurança, descarte e tudo mais. Ótima pergunta, claro, porque de fato a gente fala só dos dados, e a gente pensa só nas nuvens e a gente esquece das camadas que são registradas nos discos, né, e que são recuperáveis, né? Sim, é um processo que às vezes a recuperação não é total, etc., mas há uma vulnerabilidade ali de segurança. É preciso pensar no descarte do objeto mesmo, físico, não é? Além do dado que fica armazenado em nuvem, né? Mas enfim, vou passar então a palavra para o Pedro, então, para responder. Obrigado, gente, pelas perguntas. Eu vou responder na ordem, tá? Primeiro, a Ianca perguntou que chamou a atenção a autonomia das PMs para elaborar diretrizes. É, e isso também nos chamou a atenção, na verdade, nos chamou mais atenção a portaria que saiu depois do Ministério da Justiça, justamente para tentar dar uma segurada, assim, de fazer isso. Eu vou deixar aqui no link, aqui no chat, o link da página do projeto. Ui, peraí. Ai, ih, gente, peraí. Perdão, subiu a janela. É, lá também tem um blog post que é sobre a audiência pública, que a gente fez um resumo da audiência pública, e tem uma análise da portaria que fala justamente, da gente comentando justamente isso, de dar uma segurada. E, para ser sincero, não tinha pensado sobre o uso secundário para atividades de inteligência. Agora eu também não lembro se o. Enfim, porque também foi isso, né? Ampliaram tanto as finalidades que acaba sendo que tudo acaba sendo podendo ser utilizado. E atividade de inteligência no Brasil é uma coisa muito complicada, né? Porque assim, o tanto de gente que pode fazer atividade de inteligência, não sei se já tiveram curiosidade de ver o sistema, que é Sistema Nacional de Inteligência, tem umas 49 entidades, instituições tipo, que fazem parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, que é uma coisa muito inchada, sabe? Então, não tinha pensado, mas eu acho que é bem relevante até para pensar assim, como é que uma câmera corporal pode ser utilizada para inteligência, né? Se, na verdade, a inteligência ela é para pensar questões futuras, né? É para pensar, tipo, estratégias de probabilidades, de incidência que você tem que pensar no futuro. E a câmera corporal, ela é literalmente o que está acontecendo aqui e agora, sabe? E de você ter um registro do tempo do que aconteceu para justamente investigações pretéritas, né, do que aconteceu no passado. Então realmente é um descolamento que passou pela gente, mas muito obrigado, eu acho que é um ponto muito interessante. A Ana falou dos princípios da LGPD, né, e perguntou da LGPD penal, pensando na questão de proteção e transparência. Ana, isso é um debate que, assim, lá em 2020 que estava tendo, enfim, a LGPD já estava aprovada, né? Estava em vias de vigência, estavam fazendo já um anteprojeto da LGPD penal, teve uma comissão de juristas e na época isso estava muito em voga, o pessoal estava atuando muito, só que, cara, desde então deu uma amornada bizarra. O projeto da LGPD penal, ele é muito interessante, né? O anteprojeto. Ele trabalha bastante essas questões. Agora, eu particularmente não lembro tanto como é que estão os detalhes da proteção de transparência, porque eu lembro que eu estava trabalhando com isso muito em 2020 e 2021. A partir de 2022, já não peguei tanto no texto, justamente porque não teve nenhum deputado ou deputada que quisesse puxar esse anteprojeto e protocolar, né? Mas, assim, uma leitura que a sociedade civil tem é de que é super importante o projeto da LGPD penal, só que, ao mesmo tempo, o que sairia da LGPD penal com a Câmara e o Senado atual, sabe? Então, é sempre é difícil, sabe? Porque o texto pode ser ótimo, pode, né? O anteprojeto pode trazer muitas garantias, mas, assim, vai passar pelo crivo do legislativo e vai depender muito do que está acontecendo no momento da política, né? Então, é realmente muito complicado. A Pietra perguntou se a gente notou alguma diretriz de menores de idade.
nas normativas e tudo. É, cara, eu vou te falar que eu não lembro, mas eu acho que eu lembraria, então eu diria que não. Eu acho que isso não foi uma preocupação. A gente não viu também nenhum sistema específico que pudesse, tipo, categorizar as pessoas, tipo, em, sei lá, cor, idade, gênero, de forma automatizada nas câmeras. Eu também acho que eu lembraria disso. É, então eu diria que não, mas eu acho que é realmente relevante, né? Porque eu acho que isso entraria muito no caso de registro de ocorrência, que aí muitas vezes eles vinculavam com a câmera corporal. Só que aí entraria um dado de crianças e adolescentes, né, que, enfim, precisaria ser tratado com muito mais cautela. E aí, pensando com relação aos dados sensíveis, que a gente também não viu nenhuma política específica para o tratamento desses dados, eu diria que, enfim, é uma falta de preocupação mesmo, mas eu acho que é super relevante. E a Clara perguntou do descarte das gravações e o acesso físico aos dados. É, então, o descarte a gente também não analisou. Tipo, nessa parte acabou sendo muito através das normativas. Então a gente tratou o tempo que as normativas estavam dando e se davam esse tempo ou não. É, o descarte, pelo que a gente viu e conversou, era justamente do descarte da memória, não era o descarte físico das câmeras, era de justamente apagar do armazenamento lá digital que tinha. Mas uma coisa que a gente pensou, eu não lembro agora se estava também no relatório, mas estava nos nossos debates, era justamente se você contrata uma empresa para fazer isso, o que que acontece depois que a licitação acaba, depois que o contrato acaba? O que que acontece, por exemplo, se tiver uma troca de empresas? Como é que vai ser o compartilhamento de dados de uma empresa para outra? Porque, enfim, dependendo, tem alguns que guardam por 1 ano, 3 anos. O tempo não bate, sabe? Então vai ter o compartilhamento de uma empresa para outra, que aí é um debate muito mais amplo de dependência do poder público com relação a empresas privadas de uma forma geral, né? Quando a gente fez a pesquisa sobre uso de tecnologias para combate à Covid-19, tratamento de dados, a gente pensou isso com relação à telemedicina. Então, o que acontece quando o poder público se compromete a oferecer um serviço de saúde digital pública e depois o contrato expira, tipo, e não contratam de novo? O que que acontece com esses dados? Enfim, como é que ficam as medidas de governança nessa situação? Então, acho que é isso. Bom, Pedro, eu vou fazer só alguns comentários, assim, eu acho que a gente já está chegando no final do nosso tempo, para a gente não ultrapassar o teto, né, que estava previsto. Bom, o comentário inicial é com relação a esse tempo para o descarte que você trouxe, né, vocês trouxeram no relatório. Me chamou a atenção o fato de Minas Gerais ser indeterminado, na verdade, porque depende da capacidade, supostamente, de armazenamento, ou seja, parece que se a memória, sei lá, se acabou a memória do governo de Minas, então eles vão apagar amanhã, né? Agora, se a memória continuar lá, eles vão armazenando indefinidamente, não é? Talvez eles façam igual eu, que eu tenho dificuldade de descartar coisas, então quando meu espaço do Gmail acabou, eu contratei um plano lá que a Google vende para aumentar o meu espaço na nuvem, e quando acabar eu vou contratar um plano maior ainda, e aí indefinidamente eu estou guardando esses e-mails desde que eu comecei a usar e-mail para não perder meu tempo olhando o que que eu vou descartar daquilo ali, etc. Mas, enfim, então isso me parece uma prática absolutamente indevida do ponto de vista da segurança, não é, desses dados, ficar armazenando enquanto houver memória, não é? Enfim, isso em Minas Gerais me chamou bastante atenção. Outra observação que eu queria fazer é sobre a questão das práticas de vigilância, o uso de imagens, de câmeras, não é? A gente, claro, tem que prestar atenção para essas possibilidades de abuso ou de usos secundários, né? E não foram aqueles ligados diretamente à justificativa que inicialmente, não permitiu que essas câmeras fossem instaladas, e essas imagens coletadas, etc. Acho que isso é uma preocupação real. Quando a gente fala, então, igual
o Pedro trouxe aqui no final, de que se tratam de empresas privadas que fazem esse trabalho e que depois podem compartilhar isso com outras empresas, não é? E de uma forma muito pouco assim transparente, como que isso vai acontecer, né? Se os contratos, por exemplo, se não houver um prosseguimento de contrato, como que vai ser feita essa transferência, não é, de uma empresa para outra desses dados e como que vai se garantir, por um lado, o dever de armazenamento e, por outro, também o de descarte, né, desse material. Enfim, é uma série de dúvidas, mas eu queria contar assim dois casos que eu acho interessantes assim de usos, vamos chamar de contra-hegemônico, né? Um primeiro, quando a gente fala de coleta de imagem, eu me lembrei esse eu acho que era um caso na Islândia, que eu vi uma vez uma apresentação que comentou uma pequena cidade na Islândia que eles instalaram câmeras de segurança, né? Sendo que parece que não havia nenhuma necessidade, o prefeito, né, resolveu colocar câmeras na cidade, uma cidade que tinha índices baixíssimos de criminalidade e tal, e a população da cidade tinha uma câmera na praça principal da cidade, em outros locais, e eles começaram um grupo de teatro da cidade, um outro de música, eles começaram a fazer apresentações diante das câmeras para a população da cidade, porque essas câmeras ficavam disponíveis, as imagens para a população assistir, e aí virou uma espécie esse sim, uso de entretenimento, virou uma espécie de canal, só que popular, e que as pessoas usavam aquelas câmeras e a transmissão para poder fazer exibições musicais, teatrais, etc. Tinha os horários, as pessoas ligavam a câmera na televisão, na câmera de segurança, para poder assistir a uma apresentação teatral, enfim. Então, esse é um exemplo que eu achei muito engraçado, né, curioso, de uma subversão, na verdade, da finalidade dessa câmera, não é? E o outro exemplo é o do primeiro deputado indígena que nós tivemos no Brasil, que é o Juruna. Não sei se as pessoas não vão lembrar do Juruna, mas o Juruna ele andava sempre com um gravador, né? Enfim, na perspectiva indígena e tal, ele dizia que os homens brancos, não é, sempre falavam uma coisa e depois diziam que não tinham dito aquilo, né? E não mantinham a palavra, etc. E ele então começou, toda vez que ele ia conversar com alguém, ele foi eleito deputado, ele ficava com um gravador, ele gravava toda a conversa para depois falar, olha aqui que você falou, tá vendo? Eu gravei, etc, etc. Né, enfim, então ele ficou famoso na época justamente por isso, né? Por ele andava mesmo, era na época um gravador de fita cassete daqueles antigos, né? Ele foi deputado nos anos 80, né? E ele andava com aquele gravador para todos os lados, era uma maneira que ele encontrou de se proteger, né? Enfim, então eu lembrei desses dois casos, são um pouco anedóticos, mas é interessante para a gente pensar a multiplicidade de usos, as várias práticas associadas às formas de vigilância, especificamente a gravação, os registros, né, como que isso é apropriado pelas pessoas de diferentes maneiras, né? Então, quando eu falei, por exemplo, dos policiais que usam dessas câmeras para poder fazer um espetáculozinho, para colocar no YouTube, por exemplo, é uma forma de apropriação que me parece assim problemática, não é? Mas que tem a ver com, enfim, uma vez que as imagens estão aí, né? Uma vez que essas câmeras estão disponíveis, a gente pode imaginar milhares de outras práticas possíveis e a gente tem que regular isso, o que que é devido, o que que não é, o que que a gente vai permitir ou não, né? Enfim, acho que é um grande desafio, né? Bem, eu queria finalizar agradecendo mais uma vez ao Pedro Saliba por ter vindo aqui e compartilhado essa pesquisa. Parabéns mais uma vez pela pesquisa que vocês desenvolveram e pela pesquisa que continuam desenvolvendo nessa área. É uma contribuição importante. Acho que a gente precisa continuar, na verdade, vocês precisam continuar agora acompanhando como tá se dando a implementação disso em outros estados brasileiros ou nesses estados em que já foi implementado, como que está alterando, não é? Ou de que maneira eles estão adotando as práticas, melhores práticas no que diz respeito à gestão do uso dessas câmeras e tal. Parabéns. E bom, queria também agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui conosco hoje. Eu vou subir depois com esse vídeo pro nosso canal no YouTube, para quem não pôde estar presente, assistir depois a esse debate. E eu queria lembrar todo mundo, antes de finalizar o encontro de hoje, a sequência dos nossos próximos dois debates para finalizar esse ciclo do semestre.
Nós teremos na próxima sexta-feira, aí cuidado que o horário é diferente, às 16h30, às 4h30 da tarde, que a gente vai começar mais tarde, um debate com o Augusto Jobim, que é professor lá da PUC do Rio Grande do Sul, e um professor da área do direito penal, mas que trabalha com questão de segurança pública, vigilância, e vários outros temas que também têm relação com o que a gente conversou aqui hoje. E depois, para finalizar o nosso ciclo, na outra sexta-feira, no dia 13 de junho, nós teremos o último encontro com a Thalita Lima, que defendeu recentemente um doutorado. Ela é aí do Rio de Janeiro, ela desenvolve pesquisa naquele projeto panóptico, não é, de pesquisa, e outros grupos também relacionados à questão da vigilância. A gente vai ler trechos da tese dela e ter a oportunidade de conversar com ela no dia 13 de junho para finalizar. Vai ser deixa eu ver, 13h30 de novo, a gente volta para esse horário das 13h30, né? Eu peço desculpa por essas mudanças de horário, mas foi uma tentativa de conseguir conciliar as agendas de todo mundo e foi o que a gente conseguiu. Espero que todo mundo possa estar presente nos nossos próximos encontros e deixo um agradecimento mais uma vez ao nosso convidado de hoje. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui. Muito obrigado, gente. Fico aí à disposição. Valeu, gente. Eu vou finalizar aqui então a gravação.